Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra junto contigo e hoje nós estamos em Salmo de número 78. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Salmo de número 78, alguns acreditam que foi escrito nos dias de Davi ou no início do reinado de Salomão, mas a maioria acredita que foi escrito quando o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. É interessante esse fato para compreendermos o texto. São 72 versículos, então eu li, estudei justamente para trazer uma mensagem no teu coração. Bom, esse salmo começa com um grito de alerta. Ouve, povo meu, olha só, versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Então, para tudo. Presta atenção naquilo que o Senhor vai dizer, porque aquilo que o Senhor fala é palavra de vida, é palavra de restauração e de cura. Bom, e Ele está falando que Ele vai dizer aquilo que Ele ouviu dos pais e vai trazer para as próximas gerações. Existia naquele tempo a tradição oral, então se ensinava a palavra de Deus, o conhecimento era transmitido através da fala. Você falava para o teu filho, você ensinava e assim passava para outras gerações também. Mas o que me chama a atenção no versículo 7 e 8, tem um conjunto de palavras-chave e é neles que eu quero trabalhar contigo. Porque veja bem, versículo 7 diz assim, para que pusesse em Deus a sua confiança. Primeira coisa, confiar em Deus. Você confia em Deus? Deus, Ele é a sua fortaleza, é a sua rocha. Você confia nele mesmo nos momentos de tribulação. E aqui está dizendo que não se esquecer de Deus. Quantas pessoas se esquecem de Deus? No próprio texto, se você for ver adiante, você vai ver que eles se esqueciam de Deus. Ou seja, no apuro, quando eles estavam oprimidos pelo inimigo, eles se curvavam, se prostravam, mas quando passavam aquele momento de opressão, eles voltavam à prática do pecado. Então, quando a Bíblia está falando se esqueceram de Deus, é porque essas pessoas estão na prática do pecado. Também está dizendo sobre observar os mandamentos. Foi a mesma coisa que Deus falou para Josué. Josué, medita nesse livro dia e noite e tenhais cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, então vai prosperar. Então, nós temos que ter o cuidado de ler essa palavra, meditar nessa palavra todos os dias e se empenhar para fazer conforme o que está escrito aqui. Então, observar os mandamentos do Senhor. Também está dizendo que não fosse como os pais, porque você vê a narrativa aqui, os pais, os antepassados cometeram vários erros e há uma tendência, é um ciclo dos filhos repetir os erros dos pais, não é verdade? Eu nunca vou fazer isso aqui que o meu pai fez, o que o meu avô fez e de repente você está fazendo igual. Então há uma repetição. Eu já falei sobre isso, esse ciclo precisa ser quebrado. Você está em Cristo, você é uma nova criatura e tem que viver em novidade de vida. Também está falando sobre as pessoas que são obstinados. O que é isso, obstinado? É a pessoa que coloca algo na cabeça e não tem quem tira. Não muda o pensamento, mesmo Deus falando com ela, usando pessoas para falar, ela não muda, ela é obstinada, rebelde. Uma pessoa rebelde, ela não ouve e ela não escuta ninguém, ela faz aquilo que dá na cabeça dela. E coração inconstante. Quantas pessoas têm um coração inconstante? Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero fazer a obra, amanhã eu não quero fazer mais. É como onda do mar que vem e que vai, que vem e que vai. É o balançar de uma rede, não é verdade? E mais também continua dizendo sobre não foram fiel a Deus. Quantas pessoas que não são fiel a Deus? No momento que pode demonstrar fidelidade, até mesmo nas finanças, são infiéis. Então esse povo aqui, eles não permaneceram fiéis a Deus. E quando você pega o Salmo de número 78, ele vai justamente narrar os fatos e comportamentos desde a saída da terra do Egito até o período da monarquia. Então ele está mostrando que o povo, mesmo Deus abençoando, mesmo Deus operando milagres, eles voltavam na prática do pecado. Eles voltavam a seguir outros deuses, se prostrar diante de outros deuses.
Então eles, mesmo com o tempo, eles não aprenderam a lição. Por isso é interessante saber que esse texto está situado mais ou menos na divisão do Reino do Norte e no Reino do Sul. Sabe por quê? Porque não aprenderam a lição. Logo depois, por causa do pecado, foram levados para o cativeiro. E ali no cativeiro eles sofreram muito, por causa do pecado. E aí eu lembrei justamente da palavra que foi ministrada no culto de domingo. Está lembrado disso? 2 Timóteo no capítulo 3, falando que os tempos serão difíceis. Ali está pontuando 18 comportamentos, desses tempos difíceis, de como os seres humanos se comportariam. E então, olhando para esse texto, eu vejo ele muito atual, porque, na verdade, nós temos um conhecimento muito amplo hoje em dia, temos muito conhecimento, muita bagagem, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas será que muita coisa mudou em relação aos dias que esse texto foi escrito? Será que o povo mudou ou continua na mesma prática? Uma hora quer Deus e uma hora abandona Deus. Não são constantes, não têm uma fé genuína no Senhor. Muitas vezes estão na presença de Deus por interesse. Bom, então, lendo esse texto aqui, eu fico assim, impactado. Sabe por quê? Porque eu olho o ser humano, ele está lendo um texto desse e não consegue aprender, não consegue mudar a mentalidade. Meu Deus do céu! Eu coloquei uma frase aqui que diz assim, o sábio aprende com os erros dos outros. Não é verdade? O sábio, ele está vendo a pessoa fazendo as coisas erradas, ele não faz a mesma coisa, ele muda de caminho, porque ele sabe que ali tem sofrimento. Mas aquele que não tem entendimento, ele infelizmente só aprende quebrando a cara. Espero que você seja sábio, Nós podemos aprender com várias histórias da Bíblia, com vários acontecimentos e fatos que estão registrados aqui. Podemos fazer melhor, podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e viver segundo esta palavra. Glória a Deus! Então guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.